Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Jonas Pinho e hoje você estará assistindo mais um vídeo da série Afinal, o que é? Neste assunto nós vamos estudar Atos capítulo 14, versículo 12, que diz assim: E estes chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Afinal, por que Barnabé foi chamado de Júpiter e Paulo de Mercúrio? Analisamos o contexto de Atos capítulo 14, a partir do versículo de número 8. A Bíblia vai dizer que Paulo, na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, eles vão chegar agora em uma cidade por nome de Listra. Quando eles chegam nesta cidade, Paulo observa que ali tinha um moço leso dos pés, coxo desde o seu nascimento. E Paulo observa que ele tinha fé para ser curado. Então Paulo, levantando a sua voz, fala para aquele moço endireitar-se sobre os seus pés. A Bíblia vai dizer que ele levantou e andou. Quando os moradores de Listra viram o que Paulo fizeram, eles gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses fizeram-se semelhantes a nós, e semelhantes aos homens, e estão entre nós. E quando eles observaram isso, eles disseram: e chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque este era o que falava. Afinal, por que eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio? Primeiro, Júpiter era conhecido na mitologia romana, mas na mitologia grega ele era conhecido como Zeus, o Deus supremo, o rei dos deuses e dos homens. Mas o que me chama a atenção é que Paulo foi chamado de Mercúrio. Mercúrio era o nome da mitologia romana, mas na mitologia grega ele era conhecido como Hermes. Hermes era o deus da magia, o deus da sorte, o deus das estradas, o deus do comércio, o deus da fertilidade. Mas acima de tudo, Hermes também era conhecido como o mensageiro, o arauto, aquele que interpretava o seu pai chamado Júpiter. Ele era aquele que andava levando a mensagem. Agora, para entendermos por que é que Paulo foi chamado de Mercúrio, nós precisamos conhecer Hermes. Hermes era este deus da mitologia grega que era conhecido como o mensageiro. Mas por que Paulo então foi chamado de Mercúrio? Observe na parte final do versículo 12 que o texto diz assim: e era este que falava. Quando nós falamos sobre Hermes, Hermes vem da palavra que nós conhecemos como hermenêutica. Hermenêutica, para quem não conhece, é uma expressão grega que significa a arte de interpretar, a arte de interpretação. Quando nós falamos sobre Hermes, ou por que não dizer hermenêutica, logo nós vamos encontrar na Bíblia algumas expressões que são iguais. Por exemplo, Lucas 24, versículo 27, o texto diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe nas escrituras acerca da sua pessoa. A palavra explicava ali é do grego diermeneio. Marcos capítulo 5, versículo 41, quando Jesus chega na casa de Jairo, que opera aquele grande milagre, ele vai tocar na mão da menina e vai dizer: Talita cumi, que traduzido é levanta-te. A palavra traduzido ali é do grego diermeneio, ou melhor, metermeneio, que significa tradução, explicação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo fala sobre variedades de línguas e sobre interpretação de línguas. A palavra interpretação ali é do grego hermeneio, de onde vem a palavra interpretação. Então você percebe que Paulo foi chamado de Mercúrio, ou por que não dizer Hermes, porque Paulo era aquele que falava, era o arauto, era aquele que interpretava, era aquele que vociferava. Então Paulo foi chamado de Hermes porque ele falava, mas não falava como um deus, não falava como um deus da mitologia grega ou romana, mas falava como um servo de Jesus Cristo. Paulo era o arauto
do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, por isso que Paulo foi chamado de Mercúrio. Por quê? Porque ele era aquele que falava. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal e se você tem alguma curiosidade, escreva aqui embaixo e nós teremos o maior prazer de responder para você e sanar todas as suas curiosidades, ok? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.